Riscos. Em quase todos os vídeos do Investidor C6, eu falo alguma coisa sobre esse tema. Afinal, todo investimento envolve algum grau de risco. Mas você sabe como avaliar os riscos que você está assumindo em cada investimento? Fica aí que eu vou te falar quais são os principais tipos de risco e como eles podem afetar os seus investimentos. Você já sabe que a melhor forma de otimizar a relação risco-retorno é ter uma carteira de investimentos diversificada. Se você não está familiarizado com esse tema, sugiro que você deixe esse vídeo aqui para mais tarde e comece por outro conteúdo. O link vai aparecer em algum lugar na parte de cima da tela. Voltando, a diversificação vai evitar que você concentre o seu risco em poucos produtos ou ativos correlacionados. Aliás, então é só eu sair investindo em dezenas, centenas de produtos diferentes que o meu risco diminui? Não é assim que funciona. Produtos de investimento diferentes têm tipos de risco diferentes. E o ideal é você diversificar sua carteira não somente entre classes de ativos, mas também entre diferentes tipos de risco. Os três principais tipos são os riscos de mercado, de liquidez e de crédito. Eu vou explicar cada um desses três, começando pelo risco de mercado, que é basicamente o risco de perda de valor devido à oscilação de preços de um ativo. Praticamente todos os ativos estão sujeitos a esse tipo de risco e vou explicar o motivo. Quando você compra um imóvel, uma ação ou até mesmo um título de dívida pública, você está sujeito à variação do preço desses ativos, ou seja, o valor deles pode subir ou descer. Se pensarmos de forma geral, nem dinheiro no colchão está protegido do risco de mercado. Porque já aconteceu no Brasil de as cédulas perderem valor diante de uma mudança de moeda. A diversificação do seu portfólio é a melhor forma de evitar que essas oscilações afetem a sua carteira com muita intensidade. O segundo tipo de risco ao qual você pode estar sujeito é o de liquidez. Nesse caso, o problema não é a perda de valor, mas sim a impossibilidade de você vender ou resgatar o investimento quando quiser. É o caso de um CDB pós-fixado 3 anos, por exemplo. Se algum imprevisto acontecer e você precisar desse dinheiro, não vai poder resgatar antes da data prevista. Outro exemplo é um fundo de investimento com prazo de 30 dias para conversão de cotas no resgate. Em alguns produtos, você até pode fazer o resgate antecipado, mas o valor total sofrerá descontos significativos mediante a cobrança de uma taxa adicional que incidirá sobre o valor resgatado. Mas então eu tenho que investir só em produtos de liquidez diária? Não. É importante que você tenha em mente que em renda fixa, quanto menor a liquidez, maior a rentabilidade. Por isso, o fundamental é, novamente, diversificar sua carteira com investimentos que atendem a diferentes objetivos. A sua reserva de emergência deve estar em um produto que permita o resgate sempre que você precisar. Já a parte do dinheiro para complementar a renda na sua aposentadoria pode ser investida em produtos de menor liquidez, com objetivo de longo prazo, como planos de previdência ou imóveis. Vamos passar para o terceiro tipo de risco, o risco de crédito. Esse risco está presente em todos os produtos de investimento em renda fixa e em alguns de renda variável. E, para simplificar, aqui é o conhecido calote. Esse é um risco inerente a produtos como CDBs, debêntures e até mesmo a caderneta de poupança. Isso porque esse risco está associado à eventual incapacidade da instituição emissora a honrar com os compromissos financeiros assumidos. Não é uma regra absoluta, mas quanto maiores forem os juros pagos pelo emissor, maior tende a ser o risco de crédito envolvido. Agora tem mais um risco que eu gostaria de ressaltar, o de produto. Aqui estamos falando de fatores que possam impactar a rentabilidade de um produto específico. Isso pode acontecer por causa de mudanças regulatórias, tributárias ou de outras questões econômicas. Um exemplo desse risco seria se hoje o governo decidisse tributar um produto que até então era isento de IR. Isso faria a rentabilidade líquida desse produto diminuir. Aqui, a diversificação significa investir em produtos diferentes, mesmo que tenham indexadores iguais e emissores iguais. Por exemplo, aplicar em CDB e LCI de um mesmo banco emissor, ambos indexados à taxa DI. Enfim, você viu que os riscos são diferentes, mas a forma de mitigar todos eles é a mesma. Diversificação da sua carteira. Quando falamos de diversificar, eu gosto de usar a sigla ILEP, porque mistura os tipos de risco, mas fica mais claro para o investidor leigo. E de indexador, ou seja, diversificar a carteira com produtos pré-fixados, pós-fixados, atrelados à inflação, moedas estrangeiras, etc. L de liquidez. Diversificar entre produtos com liquidez diária, com carência, ações mais líquidas, ativos poucos negociados na bolsa. E de empresa. Aqui eu estou falando de buscar emissores diferentes, gestoras diferentes de fundo de investimento, ações de empresas diferentes e P de produto. Aí temos um leque grande de produtos de investimento diferentes no mercado brasileiro e internacional. Ficou claro como analisar os riscos e diversificar sua carteira para diminuir a influência deles nos seus rendimentos? Para simplificar tudo isso, eu vou resumir os principais pontos em 30 segundos. Existem diversos tipos de risco que podem impactar os seus investimentos. E a melhor forma de diminuir a sua exposição a eles é diversificando sua carteira. Os principais são riscos de mercado, de liquidez e de crédito.
Para ter uma carteira diversificada, não basta só escolher várias classes de ativos. É preciso também diversificar entre os vários tipos de risco, investindo em diferentes indexadores, liquidez, empresas e produtos. Agora que você já conhece os principais tipos de risco que podem impactar os seus investimentos, assista aos outros vídeos do Investidor C6 para aprender sobre produtos que podem te ajudar a diversificar ainda mais a sua carteira. Até mais!